Começando mais um vídeo aqui no canal, estamos com eletrônica básica, com a matéria sobre circuitos com múltiplos BJT, e no caso seria JFET e BJT. E temos este exercício que diz o seguinte: dado o amplificador representado na figura, ao lado calcule IDQ, o GSQ, GM0, que seria a nossa transcondutância máxima do transistor, e GM, que seria a transcondutância no ponto de operação. Pediram a intensidade de base em IBQ, ICQ, IEQ e UCE. Primeiramente, nós temos que identificar o tipo de polarização. Nós podemos observar que este circuito é de múltiplos estágios e o primeiro estágio é constituído por um JFET de autopolarização, que seria esta parte, e a segunda parte seria um divisor de tensão comum no BJT. E aqui os valores das fontes, capacitâncias não vai nos servir porque nós estamos a fazer a análise em DC e isto tudo vai ser um circuito aberto. Então nós só vamos nos focar nestas partes aqui que eu tracei a preto. Primeiramente nós vamos encontrar o IDQ, o GSQ, com base nas coordenadas. Nos vídeos anteriores eu já expliquei como é que devemos fazer. Este é um circuito de autopolarização, então a reta começa da origem. E para desenharmos a reta e a curva nós vamos precisar de algumas coordenadas no caso. E eles já deram um valor de DSS que é 6 mA e a tensão UP que é de menos 3 volts. Então vamos começar com a reta de carga. A fórmula para o GS que vai nos ajudar a encontrar as coordenadas é dada por menos ID RS. Então vamos supor quando o ID é igual a 0 mA. Então substituindo aqui por 0, isto tudo vai zerar, só vamos ficar com o GS sendo igual a 0 volts. Então teremos aqui o GS sendo igual a 0 volts. Então a primeira coordenada é A, teremos 0 mA, que seria o nosso valor de X, e 0 volts, que seria o nosso valor de Y. Agora, nós sabemos que teremos uma curva em que aqui seria a nossa tensão de pico de menos 3 e aqui no máximo teremos o IDSS de 6 mA. Aqui seria volt, aqui seria 6 mA e aqui teremos o zero. Para a etapa seguinte nós temos que escolher um valor que está delimitado no intervalo de 0 até 6 mA. Então nós sabemos que aqui teremos 1, 2, 3, 4, 5. Então temos que escolher um desses valores que vai nos permitir encontrar o valor da tensão que vai ser a nossa segunda coordenada para desenhar a reta. Então nós aqui podemos escolher 4, escolher 3, eu vou escolher 4 no caso. Então aqui teremos aqui quando ID é igual a 4 mA, de acordo com a explicação anterior, teremos o G S sendo igual a menos ID RS, usamos a mesma fórmula, teremos aqui o GS sendo igual, como escolhemos 4 mA, só vamos substituir aqui, teremos ID, que será menos 4 vezes 10 a menos 3 vezes o valor de RS, é este aqui, 330 ohms, então aqui teremos 330 ohms, então o GS será igual a menos 1,32 volts. Então já encontramos a segunda coordenada, vamos chamar de B, que é 1,32 no caso negativo, volts, e o segundo ponto é 4 mA, aquela escolhida, então teremos 4 mA. Então estas são as duas coordenadas para a reta. Agora vamos passar para a curva. Nós sabemos a relação de que o GS é igual a UP dividido por 2. Então UP é menos 3, então teremos menos 3 sobre 2, isto vai dar menos 1,5 volts. Lembrando que esses cálculos é para a curva. A outra relação é da intensidade de dreno, que diz que IDSS dividido por 4. Então isto será igual a 6 dividido por 4, isto será igual a 1,5 mA. Agora nós vamos usar a fórmula de Shortley. Teremos aqui ID sendo igual a IDSS é 1 menos o GS sobre o P, tudo isto ao quadrado. Então vamos primeiramente supor quando o GS é igual a 0, é para encontrarmos a outra coordenada. Aqui nós já temos a primeira coordenada, nós vamos chamar de S1, que é menos 1,5 volts, e este 1,5 mA. Agora vamos encontrar a coordenada S2.
vamos dizer que o UGS é igual a 0 volts. Então aqui teremos UGS sendo igual a 0 volts. Isto será igual a quê? Se UGS é igual a 0 volts, teremos 0 dividido pelo valor de IP. Isto será 0, vai ficar 1 só ao quadrado. Isto vai dar 1. Então vamos ver que ID é igual a IDSS. Então aqui só podemos escrever ID sendo igual a IDSS, que é igual a 6 mA. Então já encontramos a outra coordenada e nós vamos chamar de S3, que é 0, que seria esse de UGS, volts, e 6 mA, que foi encontrado. Agora nós vamos considerar que ID é igual a 0 mA. Vamos usar a mesma fórmula de Shortplay. Teremos aqui ID igual a IDSS vezes 1 menos UGS sobre UP, tudo isto ao quadrado. Teremos o valor de ID, nós dissemos que é 0, então aqui seria 0. Aqui seria IDSS 6 mA vezes 1 menos UGS. Lembrando que nós estamos à procura do valor do UGS, já que no passo anterior nós encontramos o valor de ID, agora vamos encontrar o valor do UGS quando o ID é igual a 0 mA, enquanto aqui foi o valor de ID quando o UGS é 0 volts. Então teremos aqui o valor do VP é menos 3, tudo isto ao quadrado. Então esse 6 por passar para outro membro vai passar a dividir, teremos 0 sobre 6, isto vai ser igual a 1 menos UGS dividido por menos 3, tudo ao quadrado. Então isto será igual a 0, sendo igual a 1 menos UGS dividido por menos 3, tudo isto ao quadrado. Então esse ao quadrado pode ser eliminado fazendo a raiz nos dois membros. Então isto seria igual a 0, sendo igual a 1 menos UGS sobre menos 3. Então esse 1 pode passar para outro membro, teremos menos 1, sendo igual a menos UGS sobre menos 3. Aqui podemos fazer o produto dos meios extremos, teremos UGS, ou seja, menos 1 UGS será igual a menos 1 vezes menos 3. Então isto será igual a menos UGS sendo igual a 3 positivo, e aqui podemos multiplicar por menos 1, teremos UGS sendo igual a menos 3 volts. Já encontramos a terceira coordenada, S3, onde nós dissemos que o ID é 0 mA. Então aqui teríamos menos 3 volts, que seria o nosso valor de X, e ID 0 mA. Agora vou escrever todas as coordenadas encontradas para a curva e a reta para uma melhor visualização. Então estas são as coordenadas encontradas para a reta e para a curva. Agora eu vou passar para o software que vou usar para desenhar a reta e a curva, para nos ajudar a encontrar o UGSQ e o IDQ. Então passando para o GeoGebra, temos aqui a sua função, eu representei aqui. Temos o ponto A, que foi este, 0 volt, 0 mA. Está aqui. O ponto B, que foi menos 1,32 volts e 4 mA. Está aqui. Então é este ponto A e este ponto B. A seguir, passei para a representação da curva. Temos 1,5 volts e 1,5 mA. Então 1,5 volts e 1,5 mA. O segundo ponto que seria 0 volts e 6 mA. Então 0 volts e 6 mA. O terceiro seria o menos 3 e 0. Então aqui teremos menos 3 e 0. De seguida, o que eu fiz? Usei este comando array, que vai traçar uma reta entre os pontos anteriores A e B, ou seja, entre este ponto A e este ponto B. Então ele traçou esta reta aqui. De seguida, eu usei a função de intersecção entre a curva, que é o nosso F, e a reta, que eu chamei de G. Então os valores encontrados foram para o GS, que foi 0,93, mais ou menos 0,94 volts e 2,83 mA. Então os valores já foram encontrados, são esses, temos aqui 0,94 volts e 84 mA. Ainda estamos na linha A. Vamos continuar. O outro pedido é a transcondutância máxima do transistor. A transcondutância máxima é dada por Gm0 é igual a 2 vezes IDSS dividido pelo módulo de VP. Então isto será igual a 2 vezes o IDSS é 6 mA, que é o mesmo que 6 vezes 10 a menos 3. E o VP
é menos 3. Então nós vamos usar o seu módulo. Colocando isto na máquina, teremos 4 milisiemens, que seria a unidade de medida da transcondutância. O outro é o GM, que seria a nossa transcondutância no ponto de operação. É dado por GM0 vezes 1 menos o GS dividido por UB. Então aqui teremos GM sendo igual. O GM0 foi 4 vezes 10 a menos 3 vezes 1 a menos o GS é menos 0,94, é o valor anteriormente encontrado, dividido por menos 3, que seria a tensão UP. Então o nosso GM será igual a 2,75 milisiemens. Então isto é a primeira parte do circuito que diz respeito ao JFET, ou seja, circuito de efeito de campo com a configuração de autopolarização. Agora vamos passar para o nosso divisor de tensão comum em BJT no caso. Então isto aqui, as fórmulas já são conhecidas aqui, é só aplicar as fórmulas diretamente e encontrar os valores requeridos. Eles pediram IBQ, ICQ, IEQ e UCE. Aqui teremos o quê? Queremos IBQ, ICQ, IEQ e UCE. Então, para um divisor de tensão, nós sabemos que IB que é dado por tensão de Thevenin menos o BE sobre a resistência de Thevenin mais beta mais 1 RE. Então vamos encontrar primeiro a tensão de Thevenin, depois a resistência de Thevenin. Então a resistência de Thevenin será igual ao paralelo entre a resistência 1 e a resistência 2. Então teremos a resistência de Thevenin sendo igual a 24 vezes 10 elevado a 3, em paralelo com 8,2 vezes 10 elevado a 3. Então a resistência de Thevenin será igual a 6,11 kΩ. Vamos encontrar a tensão de Thevenin. Teremos a tensão de Thevenin será igual ao VCC vezes a resistência 2 sobre a resistência 1 mais a resistência 2. Teremos aqui a tensão de Thevenin sendo igual, o VCC é 10 volts, teremos aqui 10 vezes o R2 é este valor 8,2 vezes 10 elevado a 3 sobre R1 que é 24 vezes 10 elevado a 3 mais 8,2 vezes 10 elevado a 3. Então a tensão de Thevenin será igual a 2,55 volts. A tensão de Thevenin foi 2,55 menos o B é a guia da tensão 0,7 volts e a resistência de Thevenin foi 6,11 vezes 10 elevado a 3 mais o ganho, que seria o nosso beta, é 150. Então aqui teríamos 150 mais 1 vezes o valor de RE, que é 2,2 kΩ. Então aqui teríamos 2,2 vezes 10 elevado a 3. Então o valor de IB, que é igual a 5,47 microamperes. Agora vamos encontrar o ICQ. Teremos aqui ICQ. Aqui também é fórmula direta. ICQ é dado por beta vezes IBQ. Então ICQ será igual a 150 vezes o valor de IBQ, que foi 5,47 vezes 10 a menos 6. Então ICQ será igual a 0,8205 miliamperes. Então podemos passar para IEQ. IEQ é dado por beta mais 1 vezes IBQ. Então IEQ é igual a 150 mais 1 vezes 5,47 vezes 10 a menos 6. 0,82597 miliamperes. Podemos observar que ICQ é aproximadamente igual a IEQ. Daí comprova-se essa relação.
Agora vamos passar para o UCE. Para encontrarmos o UCE, nós vamos usar esta malha aqui, que começa de UCC, passa da resistência RC, daqui da tensão entre o coletor e o emissor, e da resistência RE, e da corrente que passa aqui. Então aqui teríamos UCE, seria UCC menos RC, IC menos UCE menos RE e E. E nós vimos que o valor de IC é aproximadamente igual a IE. Então aqui teremos o quê? Podemos isolar o UCE, teremos aqui UCE sendo igual a UCC menos RC/IC menos RE/IE. Então UCE é igual a UCC, e nós vimos que essas duas correntes são quase a mesma. Então teremos aqui menos RC/IC menos RE. Vamos substituir o IE por IC, porque são os mesmos valores. Então teremos UCE sendo igual a UCC menos, podemos isolar o IC, será igual a RC mais RE. Então aqui só temos que substituir os valores. Temos o CE sendo igual, o CC é 10, o IC podemos escolher tanto o valor de IC que o IEQ, podemos usar o valor de IC que foi 0,8205 vezes 10 a menos 3, vezes o RC foi 2,7 vezes 10 elevado a 3, mais 2,2 vezes 10 elevado a 3. Então o CE é igual a 5,97955 volts. E assim terminamos com a resolução do exercício.